Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Tererê com Lira. Dessa vez com data FIFA, né? Porque é o que temos. 2 semaninhas em que o futebol internacional parou para as seleções jogarem, né? Em preparação, em disputa, né? É para quem vai para a Copa do Mundo. Que essa Copa do Mundo tem 48 seleções, vai uma galerinha a mais. Então teremos algumas seleções curiosas nessa próxima Copa do Mundo. Inclusive, Madagascar, sim, a ilha do Rei Julian, está muito bem nessas eliminatórias da África do Sul, no caso, né, que não iremos comentar, aqui iremos comentar apenas as eliminatórias para a Copa do Mundo na Europa, mas fiquem espertos porque teremos talvez Madagascar na próxima Copa. Bora começar com os jogos de sexta-feira, né? Sexta-feira tivemos Ucrânia 0, França 2, gols de Olise e Mbappé. Vou dar mais um apanhadão geral por cima, só meio que um resumão mais ou menos dos resultados, né? Mas França ganhou, França que sempre ganha, né? É um time que sempre conquista os 3 pontos, é um time muito sólido, mas que não convence muito, né? A França faz tempo que não apresenta aquele futebol assim que, por exemplo, apresentava na Copa de 2018. Na verdade, nem na Copa apresentou um futebol tão bonito assim, mas é um futebol muito eficiente, né? Então, no futebol, vence quem ganha bonito? Não, vence quem vence. E a França vence, e vai chegar como uma das favoritas para a Copa com toda a certeza. No final, vou até fazer uma tier listzinha mais ou menos dos meus favoritos para a Copa do Mundo, mas a França com certeza está entre os meus favoritos, porque é um time que tem muitos nomes, no papel talvez seja a melhor seleção do mundo, mas que falta jogar bem. Se jogar bem, sim, encaixar o time, se arredondar esse negócio, aí fica complicado, aí fica muito perigoso para os adversários. No sábado, Armênia 0, Portugal 5, tá aí uma outra seleção que tá voando, né? Portugal que foi campeã da Nations League em cima da Espanha, e nas eliminatórias tá amassando todo mundo, né? 5-0 em Andorra, 2 gols do João Félix que tá voando, cara. Uma das poucas vezes que falaremos isso, porque ele vinha numa sequência muito ruim, né? Passou por Barcelona, Chelsea, ele, acho que em uns 2 anos ele jogou com uns 7, 8 clubes diferentes, mais ou menos. Tanto clube que rodou o João Félix, hoje tá jogando com o CR7 na Arábia Saudita, no Al Nassr, né? E tá indo bem lá e tá indo bem na seleção também. 2 golzinhos dele, é um cara que tem um talento absurdo, mas que sempre ficou devendo, né? Sempre todo mundo esperava muita coisa dele, e nunca foi. Agora tá engrenando, né? Precisamos de uma amostragem um pouquinho maior para ver se realmente vai ter uma sequência boa. Se tiver uma sequência boa, é um cara que pode desequilibrar qualquer jogo, um cara que tem uma qualidade técnica muito diferenciada, mas que sempre ficou devendo. E agora começou o Vanas. Eu torço muito por ele, porque ele é um jogador de um talento absurdo. Então esperamos que ele melhore e continue nessa sequência boa. Um gol também do Cancelo e 2 gols do Papai Cris, né? O CR7 metendo mais 2 gols. Eu não coloquei aqui para falar do confronto da Argentina, né? Mas Messi CR7 toda vez, cara. É inacreditável. 20 anos atrás eles estavam jogando as eliminatórias e indo para a sua primeira Copa do Mundo, e agora eles podem ir ano que vem para sua segunda Copa, para sua sexta Copa do Mundo, né? Os dois. E seria algo extraordinário, histórico. Eu acho que também o Ochoa, goleiro do México, pode ir para a sexta Copa do Mundo, mas óbvio que não dá para comparar o Ochoa com o Messi e o Cristiano Ronaldo, né? Então, para vocês verem o quanto esses caras dominaram essa geração, e vai ser muito difícil. Eu acho que nem nós, nem nossos filhos, nem nossos netos vão ver algo parecido assim, uma dominância tão grande por tanto tempo no futebol mundial, né? E por mais que não tenha mais a disputa entre os dois para quem é maior, quem é melhor, Messi abriu uma vantagem grande até sobre o CR7, mas a enormidade dos dois assim é coisa de maluco. Messi com 38 anos fazendo 2 gols e sendo artilheiro das eliminatórias, o CR7 mesma coisa, também fazendo 2 gols. E, cara, é um cara que se pingar a bola ali, ele vai fazer. A característica dele hoje é fazer mais gols de dentro da área, faz muito gols de pênalti também, mas é um cara que fez um golaço no saldo, por exemplo. A bola quicou fora da área, ele mandou de primeira, e ele tem essa capacidade, né? Acho que a maioria dos centroavantes do mundo hoje, raramente algum deles faria um golaço que o CR7 fez. É um cara que domina muito hoje, principalmente dentro da área, mas se sai fora da área, até ainda consegue fazer alguma graça ou outra, né? Ele que começou com uma carreira como ponta, um ponta habilidosíssimo, rabiscava todo mundo, e foi cada vez mais indo para dentro na sua carreira, né? Cada vez mais para centroavância. E hoje é um centroavante de extrema qualidade aos 40 anos, né? E o Messi também. O Messi começou pela ponta direita, rabiscava todo mundo também. Hoje ainda rabisca uma galera, só que ele tá jogando por dentro. E o que mais impressiona no Messi é a capacidade dele fazer muitos gols jogando como um armador. Ele joga basicamente armando todos os times que ele passa, desde o Barcelona, desde o seu começo de carreira.
Ele que tinha uma explosão muito grande para sair driblando todo mundo, mas que a sua capacidade, sua visão de jogo sempre foi, para mim, a principal coisa, a principal característica dele, né? Que ele acha os passes assim sensacional, absurdo, né? O segundo gol da Argentina na quinta-feira foi com um passe absurdo dele, que para jogada pro gol do Lautaro Martins. Então, é um cara que além de ser muito genial, o primeiro gol que ele fez no jogo da Argentina mostra isso, e ele consegue ser um artilheiro, né, cara? Acho que a capacidade cerebral do Messi é coisa que o cientista devia pegar depois e estudar, porque é realmente fora da casinha, né? O outro jogo do sábado que eu vou comentar aqui, Inglaterra 2, Andorra 0, né? Inglaterra que tá com o Thomas Tuchel agora no seu comando técnico e não convence ninguém, né? Os gols foram o gol foi contra e o outro gol foi do Rice. É uma Inglaterra que não vai também, né? Tipo, ganha alguns joguinhos ou outro ali, às vezes tem dificuldade para bater em adversário pequeno, fez 2-0 só na Andorra, tipo, e não vai, sabe? Não ataca, não consegue tocar a bola no ataque, não consegue ter agressividade, tipo, você tá assistindo o jogo, você fica agoniado, cara, fala, meu Deus, é Andorra, cara, vamos se pegar um catadão aqui da minha cidade, aqui de Cascavel, a gente consegue pelo menos empatar com uma seleção da Andorra. É uma doideira, cara, e Inglaterra não vai, simplesmente não consegue fazer o seu jogo. Tem nomes extremamente interessantes. Você pega a seleção no papel, óbvio que alguns estão lesionados e não conseguiram jogar o tempo todo, né, nessas últimas datas FIFA, né? Mas você pega desde trás, você vai ter o Arnold na direita, você vai ter também do meio para frente uma loucura, Rice, Bellingham, você vai ter o Saka, Harry Kane, Rashford, cara, é muito nome bom, muito nome sensacional, e acho que é um time que precisa se encontrar e ajustar a engrenagem se quiser chegar longe na Copa do Mundo, né? Domingo, Lituânia 2, Países Baixos 3. Ah, Lira, quer falar Países Baixos aí? Só falar Holanda? Não, poder pode, né? Mas oficialmente agora é Países Baixos, né? Na Copa do Mundo, em todos os lugares agora, o nome da Holanda virou Países Baixos. Então temos que respeitar o que é o correto, né? Se eles querem ser chamados assim, então oficialmente vamos chamá-los assim. 2 gols do Depay e um do Timber, né? Depay que é o cara dessa seleção da Holanda, né? Ainda jogando no Corinthians, jogando no Brasil, ainda é o cara dessa seleção, é o camisa 10, é um dos caras mais respeitados. E na seleção consegue entregar muito, né? A seleção que é muito boa, consegue dar essa qualidade que ele precisa para trocar um passe, para fazer uma jogada, fazer uma tabela, fazer um lançamento. Então, é um cara que tem muita qualidade. Acho que no Brasil não conseguiu demonstrar todo o seu futebol, mas que é um cara fenomenal, é um maior artilheiro da história da seleção dos Países Baixos, né, da seleção holandesa, a famosa laranja mecânica. E a Holanda, a seleção dos Países Baixos, agora a gente fala dos dois, né? Agora lascou tudo. Saiu na frente 2-0 no primeiro tempo, deixou empatar, a Lituânia empatou no primeiro tempo, e daí os Países Baixos fizeram mais um golzinho no segundo tempo para decretar essa vitória da Holanda. Que desse jogo especificamente foi mais ou menos, deu essa tropeçadinha no primeiro tempo, mas é um time que joga muito para frente, é muito consistente e consegue impor bem seu estilo de jogo, né? Domingo também, Alemanha 3, Irlanda do Norte 0. Os gols foram do Gnabry, o do Amiri e do Wirtz. É outra seleção igual a Inglaterra, né? É uma seleção que no papel realmente é muito boa, mas na bola jogada ali no negocinho fica devendo demais. Se não me engano, no primeiro tempo, contra a Irlanda do Norte, a Alemanha deu 2 finalizações apenas. 2 finalizações contra uma equipe fraca, né? Comparado a essas equipes que a gente está falando ao nível mundial. A Irlanda do Norte é uma equipe realmente bem abaixo, né? Agora eu tô vendo que brotou, tava nublado aqui, daí eu deixei a cortina aberta, né? Daí, ó, bateu um solzinho aqui, ó, a vista é bem bonita do apartamento. Bateu um solzinho aqui no pôr do sol e vai ficar assim agora também, porque já comecei. Assim ficaria melhor. Cara, agora não vou saber. Só olhando esse vídeo depois eu vou descobrir. Mas eu vou deixar assim, o sol tá bonito aqui. Vamos lá pro próximo jogo. Turquia 0. Aqui o jogo mais. Cara, Turquia 0, Espanha 6. Espanha. Que time, cara. Que time. Quando a Espanha for jogar, vocês parem o que vocês estiverem fazendo e vão assistir a Espanha, porque realmente é um espetáculo, é uma aula. Sensacional esse time. 3 gols do Mikel Merino, o jogador do Arsenal, que atuou como centroavante na temporada passada por falta de atacantes no elenco do Arsenal, né? A maioria machucou, e daí sobrou o Mikel Merino para fazer essa função e fez muito bem, né? 2 do Pedro, que Pedro não precisa mais nem falar nada, né? Pedro é só sentar e aplaudir. E um do Ferran Torres numa jogada do Lamine Yamal, que não fez gol, mas novamente, mesmo quando ele não faz gol, ele consegue ser muito participativo, né? É um cara que não precisa do gol para jogar bem. Sem o gol, ele consegue ser
muito influente no jogo da mesma forma. E essa Espanha é sensacional. Você pega desde a saída de jogo até o ataque, é o mesmo tic-tac ali, é o mesmo toque de bola, a mesma concentração. É um time sensacional e a Espanha tem algo que é raro hoje, que é todas as categorias de base, todas as seleções da Espanha jogam da mesma forma. Se você for pegar da Espanha principal, da seleção feminina, do sub-20, sub-17 até o sub-fraldinha ali, o sub-3, eles jogam da mesma forma. Então é um estilo de jogo, um padrão de jogo, uma ideia de jogo que é muito bem implementada, vem desde a base e faz muito tempo isso. Por isso que a Espanha colhe tantos frutos em todas as categorias como está fazendo. Né? O Barcelona domina o futebol feminino, a seleção da Espanha domina o futebol feminino de seleções. As bases da seleção da Espanha ganham muita coisa, a base do Barcelona ganha muita coisa. É um time que é dominante o tempo todo, né? Principalmente no estilo de jogo. Por quê? Porque a Espanha, principal coisa que a Espanha principais características que os jogadores da Espanha têm é o controle de bola, é o toque de bola no meio campo. Por isso que a Espanha gera tantos meio campos tão bons assim. Se pega hoje, você vai ter o Pedri, o Mikel Merino que fez 3 gols, o Yarzabal que é meia de originalmente falando e hoje joga como atacante na seleção. Você pega o Rodri, que foi o melhor do mundo. Você vai ter o Gavi, Fermin Lopes, o Casadó, você vai ter o Bernal do Barcelona que tá surgindo também. Você vai ter o Dani Olmo, você vai ter caras sensacionais, você vai ter o Isco, que passou por muito tempo na seleção, também joga muito. E eu posso citar mais uns 20 aqui, teria uma lista de uma galera para ficar falando aqui de tanto meio campista bom que esse time tem. Por isso que, e desde lá do começo, né? Desde o começo desse século. A Copa 2010, por exemplo, a Espanha chegou a jogar com 6 meio campistas do meio para frente. Não, se eu não me engano, a final da Euro 2012, 4-0 contra a Espanha, contra a Itália, foi com 6 meio campistas. Busquets, Xavi, Iniesta, Xabi Alonso, se eu não me engano, Davi Silva e quem que era o outro, cara? O Fábregas, os 6 que jogaram nessa final contra a Itália. Então, você jogar uma final de Eurocopa com 6 meio campo, quer dizer que você tem muita gente de qualidade, você precisa enfiar em algum lugar, né? Então, o Iniesta fazia ponta esquerda, o Davi Silva fazia outra ponta, se jogava com um falso 9, então dava um jeito para se colocar toda essa galera na seleção da Espanha. E hoje em dia é a mesma coisa, a seleção da Espanha é coisa de cinema, assim, é absurdo que esse time joga. E o jogo de hoje estava tendo alguns jogos das eliminatórias também, Israel 4 e Itália 5, né? Foi uma loucura esse jogo. Israel saiu ganhando, a Itália virou, e daí Israel empatou, a Itália fez 4-2, o Israel empatou, e no último lance, no finalzinho do jogo, saiu o gol do Tonali, né? Na verdade, depois dos 45 do segundo tempo, se eu não me engano, saíram 3 ou 4 gols, mas depois dos 40 do segundo tempo, se eu não me engano, saíram 3 ou 4 gols, loucura, assim, um jogaço, para quem acompanhou. 2 gols do Mosiquim, um gol do Politano, um gol do Raspadori e um do Tonali. Então, é uma Itália que sofre para ganhar esses jogos. Mais importante que tá ganhando, precisa voltar para a Copa do Mundo, né? Precisa ser uma Copa boa. Os jogadores acho que não tem tanta qualidade assim, mas é uma equipe que realmente é uma das maiores do mundo, né? E a gente fica triste quando a Itália não vai bem, né? Principalmente porque eu, por exemplo, minha origem dos meus tataravós lá vieram da Itália, então eu tenho um carinho grande pela Itália e pelo futebol apresentado por lá. Então eu queria demais ver a Itália performando bem novamente numa Copa do Mundo, né? Essa foi meio que o resumão dos jogos que aconteceram. E vamos para minha tier list, né? Tô sem editor, nunca tive editor na verdade para ficar fazendo bonitinho as paradinhas aqui e tudo mais. Mas vamos lá, começando com o meu top. Fazer top 5? Eu nem sei na verdade o que eu vou fazer. Mas acho que top 5, né? Principais seleções do mundo. Começando no quinto lugar. Cara, eu acho que eu iria com. Por mais que tá jogando mal. Não, acho que não. Cara, vou dar um voto. Vou até analisar aqui, né, primeiro, para não falar groselha, né? Ali, essas duas. Aqui, tá certo. Quinto lugar, Brasil. Brasil, quinto lugar, porque é uma equipe que tá em reconstrução agora com o Ancelotti. Tem muitos bons jogadores. A equipe do Brasil tem excelentes jogadores, principalmente do meio para frente. Você tem o Paquetá, você pega o meio campo com o Casemiro e Bruno Guimarães. As pontas nem se fala, para a ponta esquerda tem uns 7 nomes, para a ponta direita tem mais uns 7, 8 também. É um time que cria demais pontas. E para centroavance, agora a gente parece que achou um centroavante. O João Pedro joga demais, tá fazendo muito bem essa função. Podemos jogar com um falso 9 também. Falso nome é complicado, né? Falso nome tem uns par por aí, né? Mas dá para jogar de falso 9.
O próprio Neymar pode fazer essa função, então é uma equipe muito qualificada. Eu acho que se pegar a liga ali, se o Ancelotti conseguir fazer essa galera se entrosar, jogar bem num mês, porque a Copa do Mundo é isso, 7 jogos, não sei se agora vai ser mais, acho que é 8 jogos agora, né? Mas é um mês ali que você pega, dá a vida, dá o gás, e quem se acertar melhor nesse mês é campeão. E é isso que o Brasil precisa fazer. Qualidade para isso no seu elenco tem. Agora vamos ver se consegue botar isso em campo. Acho que está na quinta colocação, não pelo futebol apresentado em conjunto, porque faz pouco tempo agora que está formando esse elenco com o Ancelotti, mas principalmente pelas peças individuais que tem a seleção brasileira, né? Quarta colocação. Quarta colocação para mim, sinceramente, a Argentina. Ah, Lira, a Argentina é campeã do mundo, tem o Messi, tem uma seleção muito forte, acho que chega bem para a Copa do Mundo. Eu acho que chega bem também. Eu acho que o elenco tá muito entrosado, tá muito unido, sabe muito o que faz, os jogadores se conhecem demais, mas a Argentina é um exemplo que é pura coletividade, né? Porque se você pegar individualmente falando e tirar o Messi, porque o Messi falou que nem sabe se vai jogar a próxima Copa do Mundo ou não, se tiver o Messi, a Argentina já tem um estilo de jogo muito bem definido para todo mundo correr pelo Messi. Então, o Messi tá 4 anos mais velho, pegando em consideração a última Copa do Mundo, 3 anos e meio mais velho, na verdade, né? Então não consegue decidir igual ele pegou e fez em 2022. Decidiu o jogo contra a Venezuela, decide alguns jogos, é normal, porque é um cara que tem uma mentalidade de um semideus do futebol, né? Mas ele tá velho já, ele tá ficando velhinho, o futebol é uma hora acaba, né? 38 anos, já não consegue correr a mesma coisa, né? Ele nunca correu para trás, nunca correu para marcar ninguém. Mas nem pra frente agora tá conseguindo correr muito, né? Ele não vai dar uma arrancada, vai driblar 2, 3, 4 caras. 2, acho que ele ainda consegue. Passou do terceiro já é muito difícil. Ele vai achar um passe diferenciado, ele vai bater na bola de forma diferenciada, ele vai achar um golaço fora da área, um gol de falta. As coisas de higiene ele faz ainda, porque a cabeça só evolui, né? Mas o físico dele ainda tá devendo. Isso se ele não machucar, porque ele sofre com uma lesão na coxa esquerda, na posterior da coxa esquerda, na coxa direita, perdão, faz muito tempo, né? Então, se essa lesão atrapalhar ele, não sei se dá pra contar com ele pra Copa do Mundo. Perdão, falei demais. Chegou a engasgar aqui, vou até tomar um tererezinho para continuar no nosso ranking aqui. Mas a Argentina é isso, a Argentina tem um elenco muito bom, mas falta peças individuais. A zaga eu acho muito fraca, as laterais muito fracas. Se vai ter o Otamendi, que tá muito velho já, se vai ter o Romero, que é um excelente cara, um excelente zagueiro, mas falta uma dupla de zaga para ele nesse momento, né? Pode ser o Martinez do United, nem sei, acho que até saiu do United, mas o Martinez pode ser o Otamendi se jogar a próxima Copa do Mundo, vai estar bem velho ainda também. E meio campo é forte, é muito bom, não acho que é top 2, 3 melhores meio campos do mundo, mas você tem o Enzo Fernandes, você tem o McAllister, você tem o Paredes, o Depou, a base é a mesma da outra Copa do Mundo, né? Essa é a grande vantagem da Argentina. Mas na individualidade ali, não sei se alguém consegue decidir um jogo se precisar, né? Tem o Lautaro Martinez, tem o Julian Álvares, mas são caras que são muito de elenco, né? Se esse elenco se fechar e jogar e der certo, sabe? Eu acho que a Argentina pode chegar longe na Copa do Mundo, até ser campeã, quem sabe? Mas não é meu palpite para ser a próxima campeã do mundo. E eu espero que o Messi não jogue essa Copa do Mundo. Eu acho que a galera quer ver ele jogando mais uma Copa, mas eu acho que ele não tem nada a ganhar mais, sabe? É muito difícil ganhar mais uma Copa e se for o último campeonato dele oficial pela seleção, ele vai deixar a seleção com uma derrota. Então, acho que o Messi não merece isso, né? Na terceira colocação para mim, França. Por que na terceira colocação e não mais acima? Porque realmente o que eu falei da França anteriormente, né? Que é um time que individualmente é muito bom, mas no coletivo parece que não encaixa, né? Não encaixa e não dá certo. E se não tiver algum destaque individual para fazer algo diferente, essa França não consegue, né? Tanto que nas últimas edições de Euro, de Copa do Mundo, a Copa do Mundo chegou até a final, mas tomou um baile da Argentina até os minutos 80, onde o Mbappé pegou a bola debaixo do braço e decidiu, porque se fosse do coletivo não vinha em nada, né? Então, França na terceira colocação para mim, muito pelos nomes que tem, não pela parte coletiva. Na segunda colocação, Portugal. Portugal é um time muito forte. Portugal é uma equipe que tem um elenco muito bom, tá conseguindo fazer isso que eu falei de fechar, de entrosar o elenco, joga coletivamente muito bem e tem peças individualmente para resolver os jogos. Você pega o João Félix, você pega o próprio Cristiano Ronaldo, que não sei se tem condição de ser titular ainda da seleção por conta da idade, por ter 40 anos já, mas se ele aceitar ser banco, por exemplo, é um cara que chega no segundo tempo
e vai entrar e vai decidir. Um gol de cabeça, um gol de pênalti, um gol que a bola vai sobrar ali, ele vai guardar, porque ele não perde gol. É raramente você vê o Cristiano Ronaldo perdendo gol. Você vai ter também um Bruno Fernandes, um meio campo muito forte. Você tem a zaga muito forte também. Você tem um goleiro que é sensacional, que foi um dos caras da última Eurocopa. Então, é uma seleção muito, muito forte. Eu acho que chega muito bem Portugal para a próxima Copa do Mundo. E me arrisco a dizer que, sei não, se não vai pingar para Portugal essa próxima Copa, hein? Que o Ronaldo fecharia a carreira de forma fantástica, né? Acho que ele mereceria demais uma Copa do Mundo. Eu, se chegar, eu sou Messi Zete, né? Assumido aqui, mas se chegar talvez Portugal numa final de Copa do Mundo, dependendo do adversário, eu acho que eu torceria pro Cristiano Ronaldo, por mais que não tenha essa disputa com o Messi, acho que daria para torcer pro Cristiano Ronaldo, porque ele não alcançaria a grandiosidade do Messi. E já que ele não vai alcançar, acho que ele merece demais essa Copa do Mundo, que seria sensacional. E quem sabe, às vezes, não se encontra os dois, né? Daí, Argentina e Portugal numa final de Copa, você tá maluco. Aí é sentar e aplaudir futebol para quem ganhar, né? Aí vai ser um negócio histórico. E a primeira colocada, acho que é até tranquilo nesse momento, é a Espanha, né? A Espanha que amassa todo mundo, domina todo mundo. Você tem o Pedro, que é genial, você tem o Lamine Yamal, que hoje para mim é o melhor jogador do mundo. Você tem atletas diferenciados demais, além do que eu já falei da Espanha, que é um time coletivamente absurdo, sensacional. Todo mundo de olho fechado sabe onde que o companheiro vai estar para dar o passe. Então, é uma equipe que realmente não sei como que perdeu para Portugal, porque Portugal tá bem, eu falei que é a segunda favorita aqui nesse ranking, mas a Espanha tá um degrauzinho acima de Portugal ainda, né? E perdeu porque futebol é assim. Empatou e foi para os pênaltis, e de vez em quando acontece isso, mas se jogar mais 10 vezes contra Portugal, acho que a Espanha ganha umas 7, 8, dá mais um empatezinho e Portugal pode ganhar umas duas. Mas tá aí então o meu top 5 favoritos para a próxima Copa do Mundo nesse momento, Espanha liderando com muita tranquilidade, né? Pessoal, o vídeo ficou meio longo, talvez, eu acho, né? Não sei, tô até perdido aqui no tempo, mas agradeço quem ficou até o final. Deixa o like, compartilha pra galera, porque me fortalece demais. Que eu preciso comprar remédio pra tosse, né? Preciso de um dinheirinho pra comprar remédio pra tosse. Não, mentira, é só pra vocês me apoiarem sempre, porque eu gosto demais de fazer esse conteúdo, então quanto mais vocês apoiarem, mais conteúdo eu vou trazer aqui no canal, fechou? Abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.